Amém ou não amém? Reaviva tua igreja de novo. Reacende a chama no coração desse povo. Nunca foi tão necessário como os dias que nós estamos vivendo, uma verdade como esta que nós acabamos de ouvir. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 22. Mateus 22, do versículo 34 ao de número 40. Embora eu vá andar por todos os 40 versículos, primeiros versículos do capítulo 22. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr à prova, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor. Que essa palavra, ó Deus, encontre lugar no nosso coração para produzir frutos para o reino do Senhor. Que ela seja, ó Deus, como o livro, ó Deus, que o Senhor entregou ao profeta Ezequiel. Era doce em sua boca, mas amargo no seu ventre. Que provoque em nós, ó Deus, uma revolução, capaz de mudar, ó Deus, o comportamento de cada um de nós que estamos aqui no templo e daqueles que estão em casa cultuando ao Senhor nessa transmissão ao vivo. Venha, ó Deus, abençoar a tua igreja com a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O que nós percebemos no capítulo 22 não é difícil perceber em todo o Novo Testamento. O que é que nós percebemos? É a religião errada. Os seguidores com comportamento errado. Ou seja, o judaísmo havia sido estabelecido por Moisés. Através da pessoa de Moisés, ele havia dado o Pentateuco, que era profundamente observado pelos saduceus. Eles só criam no Pentateuco, viviam em função do Pentateuco. E aí eles estão tentando Jesus, mas a vida de cada um deles está tão errada, mas tão errada, que Jesus faz questão de, no capítulo 22, fazer alguns destaques. As experiências vão mostrar claramente o erro, porque a religião em si mesmo, ela não salva. A religião, a organização religiosa em si mesmo, não tem poder algum para a transformação da vida humana. Fazer parte do rol de membros da igreja não significa ter o nome escrito no livro da vida. Pode satisfazer a uma questão, uma ansiedade social, mas não necessariamente a salvação em Cristo Jesus. Os judeus pertenciam a um grupo religioso, a uma religião, e eles estavam orgulhosos de fazerem parte do judaísmo. Havia, afinal de contas, sido dado toda a sua história através de Abraão, através de Moisés, através de homens profundamente comprometidos com Deus. E Jesus vai, não nesse texto, mas Jesus vai dizer a eles que até de pedras Deus poderia dar filhos a Abraão. E nesse texto do capítulo 22, Jesus começa conversando com eles, mostrando aos saduceus e aos intérpretes da lei, os escribas também, que eles estavam completamente errados. Que o comportamento deles não condizia com aquilo que havia sido ensinado por Moisés.
Será que nós, nos dias que nós estamos vivendo, também precisamos pregar sermões a pessoas cujo comportamento não se coaduna àquilo que Paulo escreveu, não está debaixo da orientação do próprio Senhor Jesus Cristo? Será que as igrejas dos dias que nós estamos vivendo, ela está perdendo a visão, o cristianismo perdendo a visão, tal qual o judaísmo perdeu também? É uma pergunta que nós precisamos responder. E aí Jesus então conta uma parábola logo no início do capítulo 22. Jesus disse: olha, um rei preparou um banquete, chamou os seus serviçais e disse: saiam e busquem os convidados, digam a eles que tudo está pronto. Eu vou repetir: digam a eles, os serviçais, que tudo está pronto. Ou seja, eles não precisam trazer coisa alguma, eles não precisam fazer nada, eles só precisam comparecer, porque tudo está pronto. Nós percebemos aqui, se você olhar para o Novo Testamento, que Jesus está falando da salvação em Cristo Jesus. Ele está falando da morte na cruz do Calvário. Ele está falando do convite que o Espírito Santo produz no nosso coração. E o que é que eu tenho que fazer? Tudo está pronto. Você só precisa comparecer. Você não precisa fazer coisa alguma. Eu preciso fazer sacrifício. Não, Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Eu tenho que construir alguma coisa para o futuro? Não, porque o céu está pronto. Tudo está pronto desde a fundação do mundo. E os saduceus estão escutando Jesus contar essa história. E então esperou-se que viessem os convidados, e eles não compareceram. E no capítulo 22 diz que esse rei mandou exterminar todos aqueles que não compareceram à festa de casamento que ele havia convidado. Manda que todos sejam exterminados. Agora que todos foram exterminados, saiam e convidem outras pessoas para que possam comparecer. E então os serviçais, os soldados vieram e disseram: Senhor, o salão está cheio agora. As pessoas vieram, elas compareceram. E estranhamente diz o texto que o rei saiu e passou uma revista, olhando todos os convidados que estavam na festa. E percebeu que um convidado não estava vestindo as vestes para aquela festa. E ele disse: pegue esse camarada, amarrem as mãos, amarrem os pés e joguem esse camarada lá fora da festa. Que coisa esquisita, diria eu e você, diríamos nós. Como que um rei que manda convidar, e ele olha para a vestimenta de alguém e diz: ele não está vestido adequadamente para essa festa. Sabe por quê? Porque era comum, quando o rei bancava um casamento, ele bancava a roupa de todos os convidados para o casamento. Isso mesmo, todas as pessoas convidadas para o casamento recebiam a roupa também para ir à festa de casamento. O que o texto está dizendo é que havia entre os convidados um homem que compareceu, mas ele não estava vestindo a roupa que o rei ofereceu a ele. E porque ele recebeu a roupa, teve a oportunidade, mas não vestiu aquela roupa, disse o rei: amarrem seus pés e suas mãos e lancem-no fora, para que ele possa, no texto, para ser destruído, ser queimado nas trevas exteriores. Para os nossos dias também não é diferente. Há muitas pessoas comparecendo à festa, aos cultos das igrejas, que não estão vestidas com as roupas que o Senhor ofereceu, que não estão trajando a palavra de Deus em suas vidas, que estão comparecendo, e Jesus está dizendo: elas não têm parte nisto, elas não têm parte no que está acontecendo, elas não fazem parte desta festa. É isso que o capítulo 22, Jesus está falando aos saduceus, aos escribas e aos fariseus. E eles vão ficando irados, indignados, porque Jesus está dizendo: vocês não estão vestindo a roupa que Deus ofereceu a cada um de vocês. E aí, a partir do versículo 15, eles estão tentando
pegar Jesus de alguma maneira. Porque na cabeça deles, a reunião, o encontro deles, era para conjecturar alguma maneira de derrubar Jesus, para dificultar aquilo que Jesus iria realizar. Eles não estavam interessados na adoração, eles não estavam interessados no milagre, eles não estavam interessados na doutrina que Jesus estava ensinando aos apóstolos. Eles queriam engendrar um plano para que pudessem dificultar aquilo que estava acontecendo. Parece muito real para os dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas se reúnem, comparecem aos templos e não têm nenhum interesse em Jesus? Quantas pessoas estão vivendo nesses dias, têm Bíblia em casa, participam até de reuniões digitais, até de transmissão de cultos, mas não têm nenhum compromisso com Jesus? Elas não estão preocupadas com a doutrina da palavra de Deus. Elas não estão preocupadas com a adoração ao Senhor nosso Deus. Não estão preocupadas com o mover do Espírito Santo de Deus. Elas estão preocupadas em reclamar, em dificultar, em colocar obstáculos à realização da vontade de Deus. E aí eles comparecem e dizem: Senhor, o Senhor acha que é lícito pagarmos imposto a César? Ou seja, se ele disser que não, a gente vai até um soldado e diz ao soldado que ele está ensinando que não se deve pagar impostos. Nós podemos ir até um coletor de impostos e denunciá-lo que ele está se levantando contra o Império Romano e contra César. Jesus olhou para eles e disse: como assim? É lícito pagar imposto a César? Jesus disse: me dê uma moeda. E colocaram uma moeda. Jesus olhou e disse: de quem é este rosto? E eles olharam e disseram: é de César. Jesus disse: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O grande problema do capítulo 22 de Mateus é que Jesus está dizendo aos judeus que eles estão errados, o comportamento deles está errado, a adoração deles está errada, o lidar deles com a questão religiosa também está errado. O interesse deles está errado. Se aplica completamente aos dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas ocupam templos, mas o estilo de vida, as escolhas que estão fazendo, estão completamente erradas. Não tem compromisso algum com Deus. Não tem nenhum comprometimento com a obra que o Espírito Santo deseja realizar através de sua vida. E aí Jesus diz a eles: então deem a César o que é de César. Mas não esqueçam, deem a Deus o que é de Deus. Isso é fundamental. Ele diz no versículo 18: hipócrita, porque vocês estão me colocando à prova. Ele está falando aos fariseus, segundo o versículo 15, diz que os fariseus vão procurá-lo. E aí você chega ao versículo de número 23. Mais um grupo religioso, agora os saduceus. Os saduceus eram intérpretes do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Se diziam melhores porque só criam naquilo que Moisés escreveu. Não criam em Josué, não criam em qualquer outro livro, por exemplo, Samuel, 1º e 2º Samuel que nós temos. Eles criam somente nos 5 livros de Moisés. E eles vão se aproximar de Jesus e eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus. Ressurreição para eles não existiria, não haveria ressurreição. E aí então eles se aproximam de Jesus. Eu imagino que eles se reúnem e digam qual seria o melhor jeito de derrubar Jesus. Qual seria o melhor jeito de dificultar aquilo que ele vai fazer. Já se passaram 2000 anos e as igrejas estão cheias de pessoas assim. Pessoas que não creem nas doutrinas colocadas por Jesus. Houve um teólogo do início do século chamado Rudolf Bultmann. É autor de um livro, A Demitologização. E ele fala sobre os mitos colocados a respeito de Jesus. E Rudolf Bultmann diz: eu não creio na ressurreição. Eu não creio na virgindade de Maria. Eu não creio nos milagres. Eu não creio na segunda vinda. É um teólogo existencialista. Mas os saduceus também não criam na ressurreição.
E eles se aproximam de Jesus e dizem assim: Senhor, testando Jesus com o texto de Deuteronômio capítulo 25. Senhor, Moisés ensinou que quando um homem é casado com uma mulher e ela não lhe deu filhos, e se ela vier a morrer, ela ficará para o irmão abaixo dele. E Jesus disse: sim. Então eles contaram, havia uma família que tinha 7 irmãos, e o mais velho deles casou-se com uma mulher, e ele veio a morrer, e essa mulher ficou para o irmão abaixo dele, que também morreu, e ela então foi para o irmão abaixo, o terceiro, e o quarto morreu, e ela foi para o quinto irmão, e ele morreu, e ela foi para o sexto, e todos morreram, até o sétimo ela passou para todos os irmãos, até que todos eles morressem. Jesus está olhando para eles. E eu pergunto ao Senhor, já que haverá ressurreição, diziam os saduceus que não criam, e quando esses 7 irmãos ressuscitarem, e esta mulher ressuscitar, eu pergunto ao Senhor, de quem ela será esposa? Eles não estavam interessados no que Jesus tinha para ensinar. Eu me lembro de uma pergunta dos existencialistas, dos racionalistas dos primeiros séculos. Eles faziam a seguinte pergunta, eles se reuniam e traçavam perguntas dentro do campo da razão, criando sofismas, e eles criavam perguntas para dificultar o crescimento e a resposta que os cristãos dariam. E uma das perguntas que eles faziam era: pode Deus fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Se dissesse, pode fazer, diria, então ele não é onipotente porque ele não pode carregar. Se você pensasse e dissesse, não, ele não pode fazer, mas ele pode carregar, então ele não é onipotente porque ele não pode fazer. Eles gastavam tempo reunidos com besteira, sem parar para analisar o que é fundamental, o que é essencial no cristianismo. E muitas vezes nós gastamos o ano inteiro reunidos, perdendo tempo, ao invés de fazermos aquilo que é essencial no cristianismo. Os judeus estavam completamente perdidos na sua vida, no seu comportamento, na sua religião. Tanto que tentaram inúmeras vezes matar Jesus, quando um dos mandamentos centrais de Êxodo capítulo 20 dizia: não matarás. Eles não viviam mais o que ensinava o judaísmo. E nós estamos vivendo, segundo Warren W. Wiersbe, no livro Crise de Integridade, estamos vivendo a mesma crise no cristianismo no século 21. A maior parte daqueles que ocupam as igrejas não querem fazer a vontade de Deus. A maior parte daqueles que se assentam nos bancos das igrejas não querem fazer a vontade de Deus. Não estão preocupados em aprender as doutrinas do reino de Deus. Não estão preocupados em ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não estão preocupados em saber o que é que o Senhor Jesus Cristo tem como plano para as suas vidas. E aí eles, no versículo 34, eles se apresentam diante de Jesus, e um fariseu, um observador da lei, diz: Senhor, o Senhor falou que nós não vestimos as vestes que Deus nos deu para o banquete. Logo a primeira parte do capítulo 22. O Senhor nos diz que nós devemos pagar os impostos, mas nós não podemos esquecer de fazer a vontade de Deus. O Senhor nos falou que nós não sabemos coisa alguma sobre a ressurreição, mas nós queremos fazer uma pergunta ao Senhor: qual é o maior de todos os mandamentos? Os mandamentos dados por Moisés no capítulo 20 de Gênesis, eles são igualitários. Há sobre eles, ali são equânimes, são todos iguais.
Todos eles devem ser observados. Tiago, na sua epístola, diz: se você guardar um mandamento e você desobedecer o outro, você quebrou toda a lei. Na visão do povo judeu, todos eles são iguais. No judaísmo, qualquer rabi, qualquer rabone iria dizer: olha, você tem que guardar todos os mandamentos, não adianta guardar um e desobedecer o outro. E eles então perguntam a Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus diz: é simples. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Sobrou nada para mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. O que é que sobrou para eu fazer outra coisa? Para eu amar outro? Para ter um outro amor? Nada. Todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E aí eles ficaram olhando para Jesus e Jesus disse: e o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo aos fariseus, aos escribas e os saduceus, reunidos no capítulo 22 de Mateus, está dizendo a eles: a religião de vocês não tem força nenhuma sobre vocês. O que vocês leem na Torá, o que vocês leem no Velho Testamento, o que vocês leem no Pentateuco, não foi capaz de mudar a vida de vocês. O que vocês, até agora, os hinos que vocês cantaram, os salmos que vocês cantam, o primeiro capítulo do Evangelho de João é um hino, não tem força nenhuma sobre vocês. Vocês continuam errados do mesmo jeito. Imagine você que sermão extraordinário para pregar nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas que vão à igreja, mas os ensinos de Jesus não têm força alguma sobre as vidas dessas pessoas. Voltam para casa e continuam mentirosos, hipócritas, enganadores, continuam péssimos esposos, péssimos pais, péssimos filhos, péssimos funcionários, péssimos patrões. Não tem força alguma. O judaísmo não consegue mudar. Parece que o cristianismo vai vivendo a mesma crise nos dias que nós estamos vivendo. E Jesus disse: você quer mesmo saber qual é o mandamento, o grande mandamento hoje para o cristianismo? É o amor. Isso mesmo, é o amor. O grande mandamento não é saber a confissão religiosa da sua denominação. O grande mandamento não é saber a história do cristianismo. O grande mandamento não é você cantar no coro da sua igreja. O grande mandamento não é você frequentar a escola bíblica dominical. O grande mandamento não é você ser dizimista. O grande mandamento não é você ser um evangelista. Jesus disse: o grande mandamento do cristianismo é o amor. Gente que não consegue amar, Jesus está dizendo, não é crente, não é cristã. O grande mandamento é quando você se sente profundamente incomodado ao ver a desgraça, o sofrimento do outro, ver o outro abatido, quando você consegue ter sensibilidade ao perceber a luta, a adversidade do outro. Você vai amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Eu disse numa convenção pregando que esse mandamento eu nunca vou conseguir cumprir, e nem você. E Jesus sabe que eu não vou conseguir cumprir amar o próximo como a mim mesmo. Você vai dizer: mas por que Jesus deu?
Porque quando Jesus fala o próximo, ele não está dizendo o meu filho, a minha esposa. Jesus não está dizendo o meu tio, o meu sogro. Jesus não está dizendo para amar o próximo que é da minha família. Eles querem saber quem é o próximo. E você vai perceber no mesmo capítulo, no mesmo livro, Jesus dizendo: um homem saiu, ele desceu, e ele vai encontrar uma pessoa caída. Ele pega essa pessoa caída, coloca sobre o dorso do seu animal, ele leva essa pessoa, e aí fica todo mundo admirado. Você tem que amar como você ama você mesmo. Pastor, se eu não vou conseguir cumprir esse mandamento, por que Jesus deu? Eu particularmente acredito que Jesus divide os mandamentos, se não ele, eu divido os mandamentos em dois grupos: os mandamentos possíveis e os mandamentos impossíveis. E no grupo dos impossíveis está amar ao próximo como a ti mesmo. E por que Jesus mandou então? Eu dou o seguinte exemplo para você conseguir entender. Imagine que aqui tem uma caixa de som que pesa 20 quilos. E eu digo ao Carlos Felipe, eu digo a ele: vem aqui, pega essa caixa e coloca lá fora no carro que nós vamos levar para a congregação. 20 quilos, forte, não é isso? Formado em educação física. Ele vem aqui, ele sabe que ele pode pegar a caixa, ele olha para a caixa e diz: eu consigo. E ele vem, pega a caixa, leva, coloca lá fora e a tarefa está resolvida. Mas tem uma outra caixa que pesa 200 quilos. E eu digo ao Carlos Felipe: vem por favor agora, pega essa caixa de 200 quilos e coloque lá fora. E ele vem até aqui, ele olha para a caixa, ele olha para as pessoas, olha para mim, e ele tem duas opções: tentar carregar a caixa, mesmo sabendo que vai ser muito difícil, ou desistir da tarefa antes de começar, de tentar começar. E então ele levanta, e ele diz: eu acho que eu não consigo, mas eu vou tentar. Ele se levanta, vem até a frente, onde está a caixa de 200 quilos, e ele abraça a caixa, ele roda a caixa aqui na plataforma, e ele arrasta a caixa 10, 15 centímetros, e ele sua profundamente, e ele faz força, e eu estou olhando, eu sei que ele não vai conseguir levar. E ele olha para mim e diz: pastor, eu não consegui. E eu digo a ele: eu sei, eu sabia que você não iria conseguir. Mas então por que o Senhor pediu para eu carregar? Eu queria saber se você é obediente àquilo que estou dizendo a você. Quando Jesus diz para mim que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, Ele está colocando uma caixa de 200 quilos diante de mim. E Ele está dizendo: Celso, carrega. E eu digo para Ele: Senhor, eu não vou conseguir fazer do jeito que o Senhor está mandando, mas eu vou tentar. E quando eu passar na rua e vir alguém esperando que eu possa ajudar, eu não vou conseguir amar aquela pessoa que está deitada na rua, embriagada, cheirando suor, a urina. Eu não vou conseguir amar aquela pessoa do jeito que eu amo a mim mesmo. Mas eu posso ajudar aquela pessoa. Eu posso tentar. Eu posso fazer alguma coisa por aquela pessoa que está ali caída no chão. O grande emblema da igreja é o amor. Jesus está dizendo que nós precisamos aprender a amar as outras pessoas. Ele está dizendo aos fariseus, aos judeus, de um modo geral, aos saduceus, fariseus e escribas, Jesus está dizendo: vocês perderam a visão do que é o judaísmo. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas perderam a visão do que é o cristianismo. Eu fico em casa, eu assisto o culto em casa. E faz o quê? Nada. Eu fico no meu sofá, eu assisto a transmissão e faz o quê? Nada. E você acha que isso é cristianismo? E você acha que essa passividade que nós estamos vivendo é cristianismo? É claro que não. Pode ser qualquer coisa no mundo que nós estamos vivendo, menos cristianismo. Isso é um passivismo diabólico.
Isso é um passivismo sem qualquer condições da gente fazer referência. Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus no topo da sua vida. E o segundo é amar ao próximo. É você se esforçar para fazer alguma coisa pela outra pessoa, por outra pessoa que está próxima de você. Não existe cristianismo passivo, parado, inerte, trancado dentro de casa. Alguns grupos religiosos acharam que não poderiam conviver com o mundo. E sabe o que eles fizeram? Criaram abadias. De onde vem a palavra os abades? Eles foram para as montanhas e se trancaram para não se envolver com o mundo. Hoje nós temos os mosteiros, para não ter contato com as pessoas do mundo, com as pessoas necessitadas, com as pessoas que cometiam pecados, com as pessoas que estavam caídas. Eles se trancaram dentro de abadias ou de mosteiros para não terem contato com o mundo. Jesus disse na oração de João 17: Não peço que os tire do mundo. Eles estão no mundo, mas eles do mundo não são. Ele ainda diz: se eles fossem do mundo, o mundo amaria o que pertence, amaria cada um deles. Mas porque eles não são do mundo, por isso o mundo vos odeia e vos aborrece. O mundo odeia e aborrece. Nós estamos no mundo para enfrentarmos dificuldades, mas para poder provar que Deus está acima de tudo. Passividade não é elemento do cristianismo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, como cantou a irmã Raquel, quantos irmãos, ó Deus, queimavam na fogueira, eram destroçados pelos leões e cantavam enquanto seus corpos eram despedaçados. Testemunhavam na arena que existe um Deus. Ó Deus, graças ao Senhor, não vivemos tempo que estamos na fogueira, mas qualquer doença, qualquer pandemia é capaz, ó Deus, de arrastar a igreja inteira para dentro de casa e se tornar passiva, de não se levantar mais. Quanta diferença nós estamos vivendo. Ó Deus, estamos vivendo de novo o judaísmo, que não prestava para nada, que não era capaz de doutrinar os judeus, que viviam suas vidas como se Deus não existisse. Senhor, levanta, ó Deus, esta geração. Levanta, ó Deus, homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Move, ó Deus, a igreja do Senhor, ó Deus, nesse século. Derrama do Espírito do Senhor sobre a igreja, para que, ó Deus, nos levantemos em Teu nome, com ousadia, como os primeiros cristãos, que sejamos conhecidos como seguidores de Cristo. Ó Deus, toca, ó Deus, o nosso coração, toca a igreja do Senhor na face da terra, pois nós precisamos do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.